Salve, salve, tudo bem? Eu sou o Dr. José Neto, sou diretor de ensino e pesquisa do Grupo Nefroclínicas. Esse é o Nefrotalks, o podcast da Nefro Academy, braço educacional do nosso grupo. E antes de assisti-lo, inscreva-se no canal, curta, compartilhe e ative as notificações no sininho para receber quando saírem novos episódios. Agora é só curtir, vai lá! Davi, vamos começar e tentar ver se esse ciclone não atrapalha a gente. Torço para que a tua bateria do computador seja suficiente para a gente tocar aí nos próximos. Vão ser uns próximos 45 a 50 minutos aí de bate-papo. Mas como eu tinha te prometido, a gente, em geral, nesse formato aqui, eu gosto de começar sempre apresentando as pessoas, né? E nem todo mundo tem a sorte de te conhecer há tanto tempo. E vou fazer aquelas perguntas que possivelmente eu não tenho acesso aqui a dúvidas online, né, nesse momento, né? Mas eu queria começar por você se apresentando. Óbvio que hoje em dia é muito fácil a gente chegar no currículo Lattes e ver o que a pessoa produziu, o que ela é, qual cargo que ocupa. Mas eu queria que você falasse um pouquinho da tua origem. E para começar, Davi Saitovic, né, no Rio Grande do Sul, imagino que a tua família seja de imigrantes. É verdade. Conta um pouquinho da tua história, pessoal. Tá bem, muito obrigado. Bom, obrigado pelo convite, Edu. Uma grande honra estar aqui falando contigo, né, desse ambiente especial. E não tenho nem noção de quantas pessoas temos aqui participando, mas é uma coisa muito legal de estar aqui contigo e com as pessoas que tiverem a oportunidade de entrar e, de repente, trocar alguma ideia. Não sei se eles vão poder trocar e participar. Bom, eu como o meu nome diz, né, e como talvez a grande maioria das pessoas, a grande parte das pessoas do país, eu sou descendente de imigrantes. Meus avós maternos vieram da Rússia e os meus avós paternos, meu avô, ele dizia que tinha vindo da Lituânia, mas quando a gente tentou ir atrás de cidadania, a gente não conseguiu, né? E uma advogada que a gente tinha contratado, a família foi atrás, ela disse que ele era russo, né? Imagino que a fronteira naquela época era uma coisa um pouquinho móvel, né? Bastante, e ele estava ali na fronteira entre a Rússia e a Lituânia, e então é mais ou menos Quando é essa que eles origem. migraram? Migraram, eles migraram assim entre guerras. Entre a Primeira e a Segunda Guerra foi a imigração deles. A parte paterna foi para o Rio, para a tua terra, e a parte materna veio direto para o Rio Grande do Sul, lá para o norte, né, perto da região de Erechim, e de lá acabaram vindo para Porto Alegre, né? Então, essa é a origem. Teus pais são médicos? Você tem medicina na família? Não tem. Meu pai ele foi sempre representante comercial e mais tarde ele fez direito, ele é um advogado. Hoje, com 86 anos, ele ainda exerce Que beleza. o direito, né? Minha mãe é dona de casa e não tem origem, não tem uma veia médica na família, né? Tios distantes, né? E coisas assim, mas a influência foi um professor de biologia do colégio que me fascinou o estudo da biologia. Eu comecei a me direcionar. Até o último ano do colégio eu estava ligado à engenharia e de repente deu uma guinada e foi a guinada total, assim, não teve jeito. Paixão que se apresentou e nunca mais saiu, né? Nunca houve arrependimentos. Isso pode até explicar um pouquinho depois, quando a gente vai falar da imunologia, né? Eu acho que é uma coisa que junta engenharia e biologia é a própria imunologia, aquelas conexões todas entre os receptores, as células apresentadoras de antígeno, os peptídeos, coisa que a gente vai tentar aqui de alguma forma falar também, de alguma forma, até para atrair o estudo da imunologia. Eu não quero pular etapas, mas eu vejo uma dificuldade de algumas pessoas em gostar de temas que são temas básicos, né? Que talvez, se fosse apresentado de uma forma mais tranquila, pudessem nos ajudar bastante na compreensão, né? E aí, entrando já na área da medicina, a escolha pela nefrologia, ela veio cedo ou tarde na tua vida? Não, veio tarde. Veio tarde. Como é que foi a Realmente, escolha pela a nefrologia? primeira escolha que eu tive na medicina
do ponto de vista mais assim de onde eu ia me fixar, foi pela clínica médica. Isso foi relativamente cedo. No meio do curso eu já achava que eu ia para a clínica, e à medida que o curso ia avançando, eu ia me certificando que meu negócio realmente era a clínica. Não tinha muito jeito para ficar dentro do bloco cirúrgico, e ginecologia e pediatria não tinha assim uma atração, do ponto de vista profissional, não tinha realmente a ligação. E a clínica me fascinando cada vez mais. Então eu fui, quando eu terminei a medicina aqui na URGS, eu fui direto para a residência de medicina interna, aqui em Porto Alegre, e de uma certa forma eu estava me encaminhando para fazer medicina interna. Mas aí meus colegas já começando do meio para o final da residência se preocupar em consultório particular, em abrir um consultório e tal. Eu entrei nessa vibe, mas eu entrei no grupo, eu pagava uma mensalidade lá para pagar o consultório, mas nunca ia, né? Tinha algo faltava assim para mim. Tinha pacientes que a gente atendia lá no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, na residência, pacientes assim: doutor, o senhor não tem um consultório? Eu dizia: não, até tenho, mas ele atendo aqui, né? Então, alguma coisa, quando eu fui ficando no final da residência, eu comecei a me dar por conta que eu me perguntei assim: mas é isso só? Pronto, acabou, eu vou fazer medicina interna, vou ter um consultório. Eu falei: não, está faltando, eu não sabia nem o que, mas estava faltando alguma coisa. Então eu pensei: não, eu vou atrás de outros caminhos. E uma pessoa aqui de Porto Alegre, que é um colega nefrologista nosso, o Eugênio Barros, na época ele estava na Escola Paulista, e eu conhecia ele era médico contratado no hospital quando eu estava terminando a residência, e a gente, claro, ele foi para a escola, mas a gente manteve contatos. E aí ele me disse assim: bah, Davi, vem aqui dar uma olhada, ver o que tu acha aqui. Eu não estava ainda decidido por nefrologia, mas eu achava interessante. Mas na residência de medicina interna, meu contato com o nefro foi muito pequeno, né? Então eu tinha assim uma ideia, mas eu fui a São Paulo. E lá eu visitei a Escola Paulista, e ali eu comecei Foi uma das mecas da nefrologia brasileira, né? E isso que anos 90? Que época a gente estava? Isso, quando eu fui lá, eu estava acabando a residência em 86. 86. E aí me decidi, e naquela viagem comecei a ver os trâmites para ir, me organizei, fiz tudo que eu tinha que fazer. Em 87 estava lá. Então, 87, 88 eu fiz a nefro lá na Escola Paulista. Que beleza. Aí você já foi para a graduação ou você fez a residência? Eu fiz 2 anos de residência, né? E aí eu fui R1, R2, e aí depois direto emendei no mestrado. Então, assim, a gente entrevistou aqui o Álvaro, né? E fica muito claro quando a gente vê os hoje grandes professores da Unifesp, eles tiveram mais ou menos a mesma formação. Obviamente em áreas, sub-áreas que eles escolheram depois, né? Mas se a gente analisar no grande, assim, o leque de professores da Unifesp, ou da escola, como a gente chama, é aquela história: faz a residência, faz o mestrado, faz o doutorado e vai para o exterior. E aí eu queria chegar logo, pulando essa parte, indo como foi a ida e por que você escolheu Oxford. Para quem não sabe, obviamente, você foi para a Inglaterra trabalhar num dos grandes centros de imunologia do transplante, sob a tutela, como já foi dito aqui anteriormente, da Catherine Wood. Como é que foi essa escolha? Os caminhos são meio interessantes mesmo, né? Então, só para fazer o link, né? Na nefrologia, quando eu entrei na nefro, na Escola Paulista, eu não tinha a menor noção do que eu ia encontrar, do que eu ia gostar. Eu estava aberto, totalmente aberto. E uma das áreas muito fortes lá já era o transplante. Desde o início eu gostei de trabalhar no transplante, eu gostava, né? Eu gostei da nefro de uma forma geral. Realmente a nefro é uma coisa que fascina, e quando a gente vai entrando ela fascina cada vez mais. Mas o transplante tinha alguma coisa a mais, e na época talvez o que mais me fascinava no transplante era exatamente aquela coisa de tu ver o paciente sair da diálise e reencontrar liberdade, saúde, melhora de saúde, reencontrar a vida.
Acho que a definição é excelente, é isso aí. O reencontro com a alegria, com a vida. Não que o paciente em diálise não possa ficar bem, mas ele está extremamente preso a um sistema, né? E o paciente transplantado, se ele se cuidar, ele vai embora, em geral, né? Não tiver um azar de algum problema, uma intercorrência mais séria, ele vai embora. E está livre, né? Então isso aí começou a me fascinar e eu comecei a me encaminhar para o lado do transplante ali e resolvi, quando eu entrei no mestrado, eu resolvi fazer, claro, alguma coisa ligada à imunologia de transplante, já estava me ligando no assunto, e o mestrado foi ligado à área de imunologia. Nessa época, então quem estava tocando o transplante lá da Escola Paulista era o Álvaro, o Medina estava em Oxford. E quando o Medina voltou, eu já estava mais ou menos me encaminhando do meio para o fim do mestrado, e ele voltou, e casualmente me lembro de uma reunião que teve lá no 10º andar, que eu estava apresentando acho que era um paper, lá estava apresentando alguma coisa, revisando um assunto, e ele olhou e falou assim, mas tu está falando o assunto que eles estão falando lá, tia, né? Tu tem que ir para lá. E eu, claro, eu estava estudando já bastante coisa lá da Catherine, do grupo dela, porque uma das coisas que já me fascinava era a questão da tolerância imunológica. Então, aí começou esse papo, né, com o Medina, eu comecei a acreditar que poderia, ele me incentivou bastante, e aí foi. A coisa se encaminha, né, a gente aplica, se apresenta, consegue bolsa, e aí as coisas começam a ir, e o sonho se tornou uma realidade. Que maravilha. Então, aqui um parênteses sobre, mais uma vez, a importância dos mentores, a importância de, quando a gente está naquele momento, e essa é uma mensagem para os mais jovens mesmo, se juntar àqueles que têm generosidade e gostam de ajudar, né? Então, você citou o Medina, o Álvaro, e poderia citar aqui dezenas de professores da Unifesp, o Nestor, e cada um com seu estilo, né? Verdade. Mas claro. Todos eles incentivadores do ensino, do estudo, e reconhecendo aqueles que são os talentos, né? Os jovens talentos. A gente vê isso em outras áreas, aqui no futebol, pessoas que vão para o exterior e se destacam, cada vez mais jovens. E isso eu acho que é mais uma história de sucesso que merece ser contada. Agora, Davi, a gente prometeu também que falaria um pouco, adentraria o assunto de imunologia dos transplantes. E o Neto já levantou aqui algumas questões. E eu, dentro do que o Neto levantou, né, a questão do básico e da translacional, eu queria começar pelo básico. Eu queria que você me dissesse, assim, se você pudesse explicar, por que é, para muita gente, tão difícil estudar imunologia ou entender imunologia? Ou, em outras palavras, por que a imunologia não é, para muitos estudantes de medicina ou de outras áreas básicas da saúde, tão atraente? Ou eu estou com a visão errada? Você tem essa visão de que é um assunto difícil? Porque transplante, quando a gente fala para transplante para as pessoas, a maioria das pessoas vai associar o transplante ao ato cirúrgico. É verdade. Sabendo que nós temos histórico no Brasil, se a gente quiser considerar o Sir Peter Medawar como brasileiro, né, nascido em Petrópolis, aqui perto, a gente tem um histórico desde os anos 40 de um grande pesquisador, ele não era médico, como você sabe, zoólogo, que ensinou ao mundo, né, ou contribuiu muito ao mundo para entender essa complexidade, né, do reconhecimento antigênico, que na época nem era chamado assim, né, do porquê que algum tipo de transplantes na época, de pele, né, lembrando que ele começou a estudar pele por causa das guerras. Segunda Guerra Mundial. Então, assim, mas mesmo assim, tendo ícones na área de imunologia, a gente poderia citar várias pessoas, e também na área dos transplantes, que chegaram aqui no Brasil nos anos 60, por que tão pouca gente se interessa por imunologia? É uma boa pergunta. Eu acho que talvez, não sei se eu vou ter a resposta certa para ti, mas eu acredito, Edu, que as pessoas acham complicadas porque talvez quem ensina imunologia não pratica imunologia. Assim, eu acho que um grande problema que eu vejo em áreas de ensino como a medicina. A pessoa que ensina a medicina, ela tem que ter prática. Se tu pegar uma pessoa que é teórico, ele vai ensinar, mas vai ficar faltando alguma coisa, que é o olhar de quem está lá do outro lado.
Então, se tu vai ensinar imunologia, tu é um transplantador ou um nefrologista clínico que te interessou por imunologia porque tem glomerulopatias e tem uma série de áreas, de pontos da nefrologia que a gente precisa ter um conhecimento imunológico, se tu for ensinar, tu vai estar com o teu um olho de um lado e do outro do outro lado, né? Tu vai estar preocupado também na compreensão prática, não só do ponto de vista teórico. Eu acho que isso aí é fundamental. Talvez seja algum problema que Translacional, né? Hein? O translacional que o Neto está O comentando. translacional, a pergunta dele, a segunda pergunta dele, né, da frustração, de questões que tu pode sonhar que vão para a prática e vão resolver problemas e de repente não resolvem. Que aí mas a translacional é tu pegar uma coisa extremamente teórica, que é uma cascata lá do complemento, por exemplo, e estar preocupado com o efeito lá na outra ponta, com a lise celular, né, com a lesão tecidual, com coisas que talvez tu tenha que, de alguma forma, tu quer inibir essa reação. Então tu vai enxergar essa cascata toda de uma outra forma. Então talvez só possa, não sei, simplificar pessoas que têm uma compreensão mais global, de repente, né? Porque para tu ensinar alguém, tu tem que simplificar. É claro. Né? Para tu transmitir, isso vale talvez para qualquer coisa. Né? Então, eu acho que a imunologia entra porque ela tem essas nuances, como tu falaste, questões da engenharia, entre aspas, né? Dos encaixes e do estímulo, né? Do triggering, né? De uma reação que talvez para tu entender tu tem que, não sei, te apaixonar para poder explicar bem, para tu tem que gostar muito, e tu tem que ter uma visão ampla, e aí tu vai te obrigar talvez a te aprofundar e entender tão bem que talvez tu possa explicar para algumas pessoas, né? Claro que eu acho que também a explicação para o bom professor, ele tem que ter um certo dom também, né? É claro. O bom professor é aquele que tem dom, que ele consegue cativar, né? De repente ele não quer esgotar todo o assunto da imunologia numa aula, que aí as pessoas vão dormir na aula. Ele tem que ter um toque assim que ele vá realmente construir alguma coisa com os alunos dele, né? Então, e tem outra coisa, sim. Davi, eu acho que eu vou fazer a próxima pergunta, mas já emendando aqui, sem querer ser excessivamente autocentrado, mas como é que foi a minha apresentação para a imunologia, passando para a Escola Paulista, e eu tive a oportunidade para ir, como muitos sabem, para a Universidade de Harvard. E em Harvard eu tive a sorte enorme, né? E isso vem muito mais através das pessoas e generosidade das pessoas do que pelo meu mérito, mas eu tive a oportunidade de escolher em que laboratório eu ia trabalhar. E um dos laboratórios, que foi onde o Álvaro trabalhou, com quem o Álvaro trabalhou, né? E depois outros, o Manfro, o Lauro e vários brasileiros, era o laboratório do Terry Strom, que foi quem contribuiu, como quem sabe transplante, quem estuda transplante, contribuiu em grandes áreas. Mas ele, essencialmente, era um homem do linfócito, né? E era assim que a imunologia era vista até então, durante muito tempo. A resposta imune, as citocinas, né? Inicialmente chamado linfocinas, e tudo aquilo, né? A IL-6, a IL... E eu olhava aquilo tudo e falava, cara, isso aqui deve ser bem complicado. Mas o que aconteceu foi que, pela minha residência na França, eu conheci a Christiane Ferrand, que construiu o laboratório ao lado do Terry Strom, e com quem eu tinha já algum vínculo pessoal. E a Christiane, quando eu fui visitar e fui jantar com o Terry e a Christiane, o Terry achava que eu ia trabalhar com ele, a Christiane sabia que eu ia trabalhar com ela. Foi um jantar até meio constrangedor, mas a gente bateu papo, o Terry cozinhou, tal. E a Christiane falou sobre o que ela estava fazendo. E esse vai ser o gancho para a minha próxima pergunta. Ela explicou o seguinte, que ao invés de escolher o linfócito, ela estava estudando a célula endotelial, no caso, né? Exatamente, que era o alvo. E para mim isso foi muito interessante, porque eu pensei, tem tanta gente estudando vou colocar no caso da rejeição como o agressor, sabendo que não é só isso que o linfócito faz, que eu queria estudar a vítima. E eu comecei a fazer na minha cabeça analogias entre, você está vendo aqui atrás, minha paixão pela música, quem dera eu soubesse tocar esses instrumentos todos, mas na música de grupo de pessoas,
você tem os solistas e tem os da cozinha, né? Então eu pensei assim, solista, né, que no caso era a rejeição, os linfócitos, etc., os imunossupressores, falei, solista tem um monte, eu vou estudar vítima. Então era meio como quase que o jiu-jitsu, você estudar técnica de defesa e usar a força do ataque para se defender. E assim eu escolhi de estudar a célula endotelial, que tem na imunologia uma função de apresentar os antígenos para os linfócitos, né? E na verdade não faz sentido nenhum a gente estudar só um lado da história. E a gente sabe que a imunologia é muito dependente dos linfócitos. E aí vem a minha pergunta. Quando você foi para Oxford, você já tinha dentro da imunologia uma ideia do que você iria estudar? Você acabou de citar, né, os estudos da Catherine Wood. Você já foi muito focado ou você chegou lá e teve que aprender muita coisa do básico? Porque eu sofri pra caramba. Como é que foi para você? Não, eu tinha feito, digamos assim, uma iniciação, né, na imunologia mais básica lá Aqui na no Escola Brasil. Paulista. Tinha feito, mas era muito pouco. E eu, quando cheguei lá, ela me perguntou, e eu fiz questão de dizer para ela que eu não sabia nada, né, porque eu queria começar bem pela base, eu não queria que ela considerasse que eu já tinha uma, uma noção, né? A noção ela sabia que eu tinha, porque a gente já tinha trocado ideias por carta para ela me conhecer, alguma coisinha, Uhum. mas eu tinha um fascínio tão grande pela pesquisa dela e pela aquela ideia, até uma ideia um pouco ingênua, né? Hoje falando assim sobre a questão da indução de tolerância. Isso. Qual era a ideia dela? O que a Catherine Wood queria dentro da imunologia? Se a gente pudesse Não, simplificar o que era. a Catherine, que também é a exemplo do Medawar, a Catherine também não é médica, né? Ela é uma bióloga. E talvez isso tenha colocado ela numa situação interessante, porque ela transitava bem em todos os meios ali, né? Mas nunca se colocou como médica. Mas então Uhum. a questão dela ela tinha uma visão, uma pessoa excepcional, uma visão ampla da situação toda do transplante, que era o fascínio dela. Claro que ela queria mesmo era indução de tolerância, né? O Holy E Grail, o ela que queria. e eu queria agora que baixando bem a simplificação, o que é tolerância? Tá, então assim, tolerância imunológica é um termo usado para uma situação em que determinados antígenos são reconhecidos, mas não como estranhos. Então há um reconhecimento antigênico, não há eles não são ignorados, eles são reconhecidos, né? Isso acontece, por exemplo, com os autoantígenos. Então, Uhum. o que se acredita é que existe todo um processo de ensinamento e seleção para que as células maduras do sistema imunológico não reajam de uma forma ideal contra os próprios antígenos, né? Há um Tá. reconhecimento praticamente E constante, isso acontece na vida fetal normalmente, né? geralmente na vida O, fetal. isso. No processo de Aí, seleção, que o timo está lá funcionando, a gente sabe que o timo, tirando no sul, que o timo dá para comer uma bela parrilha, né, que é um dos pratos típicos gaúchos, mas aí é o do boi, né? sim, Mas o nosso timo, acredita-se que não tem tanta função, ou acreditava-se, né? claro, Após a vida, após o nascimento, né? Então, do jeito que você está explicando, é mais ou menos como se nós tenhamos a capacidade de, os nossos linfócitos têm o potencial de reconhecer todos os antígenos, inclusive os nossos, mas seria importante a gente, de alguma forma, ensinar que aquilo que é nosso você não agride, né? Então, a forma de educação claro. para que os linfócitos não tenham aquela agressividade que é observada, por exemplo, nas doenças autoimunes, né? Onde há um escape desse tipo Isso mesmo. É de assim, Edu, ensinamento. eu acho que está excelente a tua colocação. Eu sempre, E de uma isso... forma didática, eu dizia para os alunos, desculpa, eu te interrompi. Não, eu ia só perguntar, porque isso é o que ela queria fazer para os transplantes, a Catherine, Isso. a linha de pesquisa. A ideia dela, como era tolerância imunológica, era uma coisa totalmente abstrata na clínica e não no Uhum. laboratório,
ela tinha talvez uma pretensão mínima. Assim, a questão toda era compreender. Na época que eu cheguei lá, era muito mais na compreensão dos mecanismos para tentar, a partir daí, ver o que a gente poderia fazer para um dia poder induzir tolerância em seres humanos, né? Que naquela época era uma coisa muito, e hoje em dia talvez ainda seja, muito pretensiosa, tu dizer que tu ia querer induzir tolerância em ser humano. Porque as consequências, Davi, desculpe só interromper, mas talvez seja importante para quem está nos ouvindo com menos intimidade com o tema. Se nós conseguíssemos, ou se conseguirmos um dia, induzir tolerância do órgão transplantado no receptor, isso significaria não precisar mais tomar imunossupressor o resto da vida. Exatamente. Ou talvez uma quantidade mínima. Essa é a ideia. E essa é a linha dela. Essa é a linha dela, né? Uma linha naquela época totalmente experimental. E eu traçar um paralelo com coisas que acontecem hoje em dia, nos últimos anos. Alguns grupos do mundo inteiro saíram em busca de pacientes clínicos, né? Ou seja, seres humanos tolerantes, do ponto de vista imunológico, no contexto de transplante, né? Isso existe, né? Isso existe, a gente sabe que existem, são pessoas que, por um motivo ou por outro, geralmente anos depois de um transplante bem sucedido, elas acabam fazendo um autoexperimento. Muitas vezes é o que acontece, por motivos diferentes, né? Por exemplo, tem um paciente aqui de Porto Alegre que ele transplantou, doador falecido, né? Hoje em dia já faz aí 30 anos atrás, provavelmente, ele transplantou e ele ficou muito bem, e os anos foram passando e ele observou que aquela carga de imunossupressão que ele tomava lá no começo, ele ia no médico, ele ia no ambulatório lá do transplante e o médico, tá muito bem e tal, vamos baixar então. No começo baixavam ali a prednisona, né? De uma dose mais alta até uma dose basal, e depois iam baixando e ajustando, no caso, a ciclosporina, né? Naquela época não tinha tacrolimus, né? E depois o miclofenolato, porque também ele começou com azatioprina. Mas, de qualquer maneira, ele fez uma observação, esse cara é um cara que eu conversei bastante, e ele foi indo, e chegou uma hora, ele pensou assim, mas eles estão baixando a dose, e eu estou muito bem. Então, será que ele se perguntando, será que eu não posso seguir baixando? Então, primeiro ele conversou com o médico lá que atendia ele no ambulatório, lá um professor, e ele falou, não, nem pense nisso, não pode pensar nisso porque tu vai perder o enxerto, vai perder o rim. Que é o que acontece normalmente, né? Que é o que acontece. Não, ele falou assim. Quem estuda a aderência ao imunossupressor, a ELAD, que estava no final de semana, mostra isso. Se a pessoa... Estou falando aqui e acho que isso é importante também. Claro. Aquela mensagem, não faça isso em casa, não tem que fazer isso em casa. Né? Então, é verdade, exatamente isso. Né? Assim... Nós temos pacientes assistindo essa live, eventualmente eu vou assistir, e parar imunossupressor, em princípio, é igual a perder o óculos. A perder. E isso acontece e de forma cruel. Exatamente. Acontece isso. E a gente vê, quem trabalha com isso, né? Estou vendo o nome da Elad aí. Oi, Elad. Ela está aí. Prazer, ela está mandando um oi, né? Isso. Que prazer, né, ter ela aí, que saudades. E, não, realmente, você tem toda a razão, né? Não dá para passar uma mensagem errada. Mas eu só quis frisar isso, porque sempre que a gente vai falar algo excepcional, né, e no caso, a minha pergunta foi, mas existe isso, existe tolerância? E você mostrou muito bem, e citando um caso, né? Não, tem... Deixa eu interromper. O que eu queria, imagina, excelente tua interrupção, porque tem que falar a coisa exatamente, não podemos passar a ideia errada. Realmente o transplantado ele não deve parar, porque se ele parar tem o risco muito alto de perder o enxerto, né? E se ele não parar e começar a tomar menos, que seria a questão da aderência ao tratamento, que é ela de estar estudando, a tendência é ele perder mais a longo prazo, porque ele vai desenvolver rejeição moral, um processo crônico e vai acabar perdendo o enxerto. Então deve aderir. Mas independente disso, tem pessoas, são muito poucas pessoas que conseguiram fazer isso com êxito, né? Isso é importante a gente alertar, mas tem pessoas que por um motivo ou por outro pararam, e aí, como os mecanismos imunológicos eles são complexos, realmente houve ali provavelmente uma adaptação muito grande entre o sistema imunológico e o órgão transplantado, e a pessoa não perdeu
alguma pessoa, né, lá não perdeu o enxerto. Então, esse caso que eu estou contando é uma pessoa que ele foi fazendo um autoteste, e não quero me prolongar nessa questão, mas ele foi fazendo, e aí chegou uma hora que o que ele pensou? Ele pensou, não, se eu disser para o meu médico que eu estou fazendo isso, ele vai me reprovar. Então, o que ele começou a fazer? Ele foi fazendo, mas com muito cuidado também, a técnica que ele me explicou que ele fez, ele foi fazendo, e ele chegava lá e dizia que estava tomando aquela dose, né? Era uma coisa dele, por conta e risco dele, ele resolveu fazer, e chegou uma hora que ele estava sem tomar, ele foi parando também de uma forma gradativa, parou, e ele não rejeitou. Então a questão toda que eu queria falar é que existem casos verdadeiros na clínica de pessoas que são tolerantes, e essas pessoas, hoje em dia, né, há alguns anos já, e é uma pessoa que estuda muito isso, é a Verônica Coelho, né, que ela está capitaneando um estudo já há bastante tempo. Eu pude colaborar com ela, com a pessoal da USP, né, e outras pessoas do Brasil estudando junto. É exatamente isso, são casos selecionados que os médicos acabam descobrindo que existem, e a ideia é estudar essas pessoas, por que elas, quais são, o que tem de diferente nelas em relação aos outros que estão, de repente, mantendo e comparando com aqueles que estão perdendo ou perderam o órgão transplantado, né? Mas aí, já juntando com aquele tópico que a gente trocou uma ideia que eu não poderia deixar de falar aqui, existia uma das estratégias, aí eu acho até que Mário Abud, que também, obviamente, trabalhou com Terry, acabei não citando ele, e alguns pesquisadores mostravam que pacientes que recebiam transfusão sanguínea antes do transplante, eventualmente, vou usar esse termo errado, toleravam melhor o enxerto. Isso numa época pré-ciclosporina. E isso fez com que muitas pessoas transfundissem pacientes antes do transplante e acabavam imunizando ela contra os antígenos HLA do doador, né? E aqui acho que tem muitos nefrologistas, a gente pode complicar um pouquinho os termos, usar os termos mais imunológicos mesmo. Mas acabou que a transfusão, que foi no final dos anos 80, ali, ainda utilizada como estratégia, com a chegada da ciclosporina, um excelente imunossupressor comparado com o que existia até então, azatioprina e corticoide, passou a ser abolida. E eu queria que você falasse, porque isso é um alerta para os mais jovens que eventualmente não trabalham com transplante, mas que lidam no dia a dia com pacientes com doença renal crônica. E a anemia, apesar de existirem os produtos, né, eritropoetina, recombinante e ferro para tratar a anemia, às vezes a gente vê pacientes internados ou eventualmente em diálise sendo transfundidos. Você quer falar um pouquinho, até de uma forma didática, o que acontece que junta transfusão sanguínea com transplante ou o potencial de tornar o paciente mais hipersensibilizado? Claro. Eu acho que valeria a pena te falar. E juntar naturalmente com a tua pesquisa, que eu acho que você, sem dúvida, se interessa por isso. Sim, eu me interesso bastante, eu gosto desse assunto, eu, como clínico, eu vejo a questão no Brasil do paciente hipersensibilizado e vejo que, na minha opinião, é um paciente que ele é um pouco largado de lado na questão da hipersensibilização, porque ele não consegue concorrer para um órgão em termos de condições de igualdade com outras pessoas não hipersensibilizadas, acabam ficando em lista por um tempo muito longo e talvez a maioria morra em lista de espera, sem a oportunidade de um transplante. Então, é uma situação que, para mim, pessoalmente, me toca muito, e eu realmente acho que a gente deveria ter políticas no Brasil que ajudassem essas pessoas de uma forma efetiva. Eu acho que não acontece, né? É bem complicado, mas a gente tenta fazer tudo que a gente pode por essas pessoas. E por que elas são... É isso que eu ia perguntar. Que as formas de sensibilização de HLA são gestação, transplante prévio e transfusão. Isso, comenta um pouquinho sobre a questão da transfusão. Essas pessoas, então, as pessoas que se hipersensibilizaram por gestação, por exemplo, é uma questão que não tem jeito, né? Elas tiveram a família dela, maravilhoso, né? E aí é uma coisa que acontece e realmente sensibiliza mesmo, ou transplante prévio. Mas a questão da transfusão é uma questão que a gente, talvez, o que o Edu falou, a gente pode evitar, né? Porque tem a questão paradoxal da transfusão,
né? Porque antigamente o paciente não transplantava sem receber uma transfusão. É uma questão que poderia... Eu estou vendo aqui pelo horário que está chegando o tempo anda rápido, né? Então... mas vamos falar. Dá para falar. Tem uns 10 Dá para minutos falar. pelo menos. A questão da transfusão é que assim, a transfusão, a exposição antigênica, né, para um sistema imunológico, ela induz respostas paradoxais. Essa é uma coisa que me fascinou na época quando eu comecei a fazer transplante lá com o Álvaro, com Medina, ainda se transfundia os pacientes, né? Eram 3 doador vivo, 3 transfusões do doador para o receptor, e o paciente que não tinha doador vivo, que estava em lista de espera, tinha que ter um número bem razoável. Em média, às vezes era de 5 a 10 transfusões, se não me engano, era a situação mais próxima do ideal. A questão toda é que muitos desses pacientes, quando faziam essa exposição antigênica, virava a chave no sentido que eles se imunizavam contra. Quando o doador vivo se imunizava contra o doador, e quando em lista de espera, imunizavam contra aqueles antígenos contidos na transfusão de sangue, né? Então, como a resposta imunológica, muitas vezes ela tem a resposta cruzada, aquela pessoa, dependendo dos antígenos contra os quais ela está imunizada, por exemplo, A2, né? Se ela tem um anticorpo anti-A2, ela já tem resposta imunológica mais de 60% em geral da população. Que é um antígeno comum, né? Muito comum. Um antígeno muito comum. Então, ela já tem um painel elevado, né? Aquela reatividade contra painel, o que mostra que ela tem uma dificuldade de receber um transplante, né? Então, a mensagem eu acho importante para levar para casa. A mensagem realmente, transfusão de sangue. Até teve uma pergunta que eu vi que passou aqui, né? Que alguém que está assistindo perguntou se realmente não pode transfundir. Realmente, a transfusão para um paciente renal, ela tem o risco de imunizar. E quanto mais transfusões ele receber, mais imunizado vai ficar. Essa é a tendência, né? A gente, como eu falei, a transfusão ela é também imunomoduladora, tá? Isso aí é um fato que acontece. Algumas pessoas vão se beneficiar, mas de uma forma geral, ela vai sensibilizar. Então, como regra geral, eu acho que o nefrologista, ele não deve transfundir. Eu tenho que tentar não transfundir dentro das possibilidades clínicas. Claro, se uma pessoa está precisando, está grave, aí ela deve receber e ponto final. Isso é indiscutível. Então a gente já tem então 2 mensagens aí para levar para casa, que são, curiosamente, estudos, áreas em que a imunologia tem muito interesse de conhecer melhor, mas que na prática a gente tem que ter prudência, que é diminuir ou parar de tomar imunossupressores, o que em geral resulta em rejeição do órgão. Exatamente. E transfusão, que depende do médico, né, de transfundir um paciente que potencialmente ainda vai receber um transplante de órgão, que a gente pode estar ali condenando o paciente ou a paciente a não receber um órgão justamente por tornar hipersensibilizado, né? Davi, surgiu outro assunto aqui que você responde se quiser. Não é uma área do nosso conhecimento, talvez seja sendo do interesse. Surgiu uma dúvida aqui que puxa o gancho sobre imunologia intestinal. E especificamente, alguém colocou aqui se tem alguma novidade sobre IgA e o grau de imunização e o intestino como um órgão modulador de respostas imunes, aí saindo um pouquinho do transplante, né? Lembrando que a tua área de estudo mais específica era a imunologia do transplante. Você quer falar sobre um pouquinho sobre o intestino, sobre tudo? Que aí agora realmente a gente está apertado pelo tempo e teria mais 1 hora, 2 para conversar sobre imunologia. Tem tanta coisa, eu gostaria de falar mais sobre a questão da transfusão, mas eu acho que ela realmente o tem recado coisa... está dado. O recado está dado. A questão do intestino, realmente, não é uma coisa que eu saiba muito, mas o intestino realmente é um órgão muito importante do ponto de vista imunológico. O intestino ele é todo como se fosse assim, recoberto por linfonodos e tem muito linfócito no tecido intestinal, né, células apresentadoras de antígenos, né, e muito linfonodo na região. Então tu tem a apresentação antigênica, claro, a exposição antigênica é gigantesca na superfície intestinal. Então
A nefropatia IgA, que eu saiba, tem uma importância, o intestino é muito importante na gênese, né, e talvez na perpetuação da questão da nefropatia IgA, exposição antigênica, assim como também na via aérea, né? E a questão da tolerância imunológica em relação ao intestino, tem estudos mostrando que a apresentação antigênica via intestino poderia induzir tolerância também. Não é uma coisa que eu tenha muito trânsito nisso, mas tem bastante coisa. E uma época eu me interessei muito pelo transplante de intestino, que é um transplante assim, fascinante, se tu for ver, né? Porque imagina, tem pessoas que não têm a área intestinal, então tem problemas graves assim, com questão nutricional. E o transplante de intestino é um transplante que ele tem toda uma questão imunogênica grande, porque tu está transplantando junto um tecido imunologicamente ativo. Então é muito complexo todo esse preparo, mas eu acho que é uma área interessante aí que eu diria para a gurizada aí que tá começando a estudar, porque eu acho que dá muita base e muita alicerce para a gente poder pensar até no nosso transplante renal e de repente também em outras áreas como o de pâncreas, que é outra coisa que me fascina muito, o transplante de pâncreas, que não deu tempo da gente conversar, que eu acho que é uma coisa que a gente deveria estar pensando um pouco mais no Brasil, apesar que o Brasil tem centros fortes de transplante de pâncreas, né? Mas são poucos, né? E poderia Marcelo ter bem Perosa mais. tem feito um belo trabalho. O Marcelo Perosa encontrou a solução dele, né? Ele vai onde o paciente está e faz os transplantes. Não, é excepcional o trabalho dele. E que eu saiba, é o maior centro transplantador de pâncreas do mundo, né? Até onde eu sei. Né? Um trabalho, assim, respeitadíssimo e importante. Davi, voltando àquela questão do intestino, né? E obviamente foge da imunologia do transplante, eu acho que um dos motivos pelos quais as pessoas estão tão interessadas foi o surgimento dos probióticos, pré-bióticos e a compreensão que se a gente pode modificar nossa alimentação e de alguma forma beneficiar nossa resposta imune, isso tem estudos mostrando para tudo, para obesidade, para hipertensão, para várias doenças autoimunes. Infecção urinária. Acho que infecção urinária. Fica aqui a dica para o Zé Neto convidar alguém mais especialista no assunto. Mas a gente está se aproximando do nosso final. E nos próximos 5 minutos eu queria que você falasse um pouquinho justamente sobre educação médica e sobre formação dos mais jovens, né? No mundo que hoje em dia tem essa tecnologia, nós estamos aqui conversando, você mesmo faltando luz em casa, conseguindo falar. Sensacional essa. 4G que está funcionando bem, daqui a pouco vem o 5G. E a minha colega, só fazendo um adendo aqui, a minha colega, a Cláudia Stigarraga, que é hematologista lá do Moinhos, que quando a gente estava numa sala de prescrição conversando ao acaso, que eu comentei sobre a live aqui, que ela até me ajudou com as coisas do Instagram, que eu sou um iniciante, ela me ofereceu essa lâmpada aqui, que está me salvando agora. Se não fosse essa lâmpada ligada aqui no computador, eu estava no escuro, né? Eu dou com uma vela aqui do lado. Né? Não, e quando você mandou, você junta moinhos de vento, que você dizer que tem um ciclone, eu falei, tá de brincadeira, isso é piada pronta. Se eu fosse humorista, isso aí era um prato cheio. Que barato. Mas, então, assim, nos últimos minutos aqui que a gente tem, mais provavelmente uns 4, 5 minutos, se você tivesse uma mensagem hoje para estimular os jovens profissionais de saúde, a gente tem, na maioria aqui, médicos, mas tem de outras áreas, nutrição e enfermagem e outras áreas, o que você daria como recado para estimulá-los a entender melhor a imunologia, mesmo que, e eu creio que isso certamente foi benéfico para a tua vida profissional, mesmo que você não vá se dedicar a ser um imunologista. Em outras palavras, por que estudar imunologia? Eu pessoalmente acho que estudar imunologia é uma coisa básica hoje em dia em medicina. Eu digo hoje em dia porque cada vez que se aprende mais os mecanismos de doença, tu começa a entender que a imunologia ela participa de praticamente tudo, né? Por exemplo, uma coisa que me fascinou uma vez quando eu vi um trabalho do Álvaro Pacheco, que ele estudou, ele pegou ratos de laboratório e fez um clamp na artéria renal, induziu isquemia por tempos diferentes, né? Achei assim uma coisa tão sensacional que ele observou que conforme o tempo de isquemia que ele induzia, ele só fazia isso, ele botava um clamp na artéria renal, deixava um tempo e tirava o clamp, né? E voltava o fluxo, só isso.
e ele observou que ele estava induzindo inflamação no rim. Imagina, um rim que teve uma isquemia. Imagina o rim de um doador que sofre todo aquele processo, né, secundário à morte encefálica, os processos hemodinâmicos do doador, o processo depois de retirada, o resfriamento com colocação de solução de perfusão e depois a lesão, isquemia, reperfusão, né, reperfundir com sangue quente. Imagina toda a questão de ativação de endotélio, que o Eduardo estudou, de cascatas imunológicas, né? Então, só para dar um pequeno exemplo, né? Eu acho que a imunologia... Esse trabalho eu conheço bem porque foi justamente a tese de mestrado da Elad e mais gente trabalhou nisso. Tá, eu nem sabia, Elad, eu não te citei, Elad. Parabéns aí pelo teu trabalho. E só dando uma complementada, não somente a resposta inflamatória, como a resposta imunológica, né? Porque acho que essa é a grande contribuição, né? Como as lesões de isquemia e reperfusão têm uma resposta imune, né? E, portanto, bom, e aí a gente poderia falar, eu não tenho nem lugar de fala, a gente convida ela no próximo Legal. para falar um pouquinho disso. Mas eu acho que o que você está dizendo, Davi, é excepcional porque se o aluno não enxergar que alguns temas da medicina que são muito atraentes, vou estudar hepatite, vou estudar choque, né? Você está dizendo hipoperfusão dos rins. Sim, e claro. Dos sistemas, neurologia, trauma craniano, que por trás daquela resposta inflamatória pode haver também, e há com frequência, uma resposta imunológica. Como é que a gente vai entender se a gente não entende imunologia básica, né? Então, eu acho que eu sou o primeiro a ser o meia-culpa. Eu não tive uma boa formação em imunologia e, como falei para vocês, eu apanhei muito quando chegava no laboratório que estudava essencialmente isso. Então, assim, como mensagem, você estimularia aprender de que forma? Porque primeiro o que aprender imunologia. E de que forma você ensinaria imunologia ou estimularia hoje os alunos a ir para o ABAS e ler o básico, ou colar em alguém que faz alguma coisa como transplante, uma aplicação, ou reumatologia, uma especialidade que tenha afinidade com imunologia, e estudando na prática, vendo, ou os dois, né? Eu acho que é um pouco de tudo, Edu, porque o aprendizado ele é um sistema complexo, né? Tu não aprende um assunto fazendo só uma coisa. Tu vai construindo o conhecimento de uma determinada coisa. Por exemplo, imunologia. Claro, imunologia não é uma coisa só, mas para tu aprender, acho que é inevitável que tu tenha que ir para o livro, tem que ir para o ABAS, né? Para algum livro de imunologia. O ABAS é interessante porque ele é um livro bem esquemático. Eu acho que ele, de uma certa forma, ele simplifica bastante, que eu acho que é uma coisa importante. Começar no simples, né? E vai ter que estudar em coisas um pouco mais complexas, mas também acho que é fundamental acompanhar lá quem está na outra ponta, acompanhar as pessoas, os médicos e os clínicos, quem está acompanhando pacientes com doenças imunológicas e na verdade, eu acho que qualquer tipo de doença, cardiologista, tu vai ver pacientes com miocardite, com endocardite, que vai ter também pode ter uma glomerulopatia secundária. Então, tu vai começar a entender os mecanismos imunológicos, porque tu está vendo uma coisa ali, né, que está acontecendo, e tu vai ficar curioso, vai pegar o livro, vai conversar com as pessoas. E, de repente, hoje em dia também, a gente vive uma era tão fácil, né, de pegar vai no Instagram, vai no YouTube ali, vai ver vídeos, hoje em dia tem de tudo. Então, o aprendizado, eu acho que ele realmente está um pouco mais fácil. Se a pessoa quiser e tiver interesse, vai para tudo. Professor, colega, livros, vídeos, e vai aprender. Davi, olhando o meu horário aqui, infelizmente passou. A gente vai ter que... Não passou não, estamos no tempo, mas a gente vai ter que encerrar a live. Senão eu levo bronca do meu chefe aí, Zé Neto vai brigar comigo. Tá certo. Mas falando então de comunicação, de técnicas que a gente tem hoje de comunicação, como é que as pessoas podem te achar, caso queiram tirar dúvidas diretamente, ou te visitar no Moinho de Vento? Como é que hoje você está se comunicando com as pessoas? Você quer deixar teu e-mail, quer deixar o teu... minha comunicação realmente não é das 10 melhores, né? Na verdade, acho que está bem abaixo das 10.
mas graças ao Edu, por exemplo, aqui agora tem o Instagram ativado, né? Okay. E vou tentar me manter ativo nele, né? Porque é uma forma até de eu continuar acompanhando coisas legais como esse evento aqui, né? Do que vocês estão fazendo, que é sensacional. E então teria por aqui, tem o WhatsApp. No Moinhos de Vento, você recebe visitas eventuais de alunos, pessoas mais jovens Sim. que queiram conhecer o seu Sim, serviço? temos alunos, temos residentes, apesar de ser um hospital que ainda privado, não tem... Né? Oi? É um hospital privado, né? É um hospital privado Isso, dos grandes do Brasil, né? É um hospital grande, que tem uma estrutura muito boa e ainda não tem uma faculdade de medicina, mas ele está sendo trabalhado isso, tem uma de enfermagem, tem curso de pós-graduação em medicina e tem muito aluno, tem residente, tem muito estudo, tem fellows. Então, no Moinhos a gente recebe, tem uma estrutura muito boa para isso, né? Acho que o aprendizado é bem legal. A residência está muito forte ali, está realmente bem interessante. E e-mail, né? WhatsApp, e-mail, posso passar agora o DSAITOV, DSAITOV@gmail.com. Talvez seja o melhor e-mail. Ou WhatsApp 51999590864. Maravilha, Estamos à disposição aí. Obrigado, viu, Edu? Obrigado. Davi, que eu agradeço você com todas essas condições adversas, que o ciclone não deixe vítimas aí em Porto Alegre, Espero. Esses acidentes da natureza. Nós que éramos um país tão privilegiado e dizia aqui não tem furacão, aqui não tem maremoto, etc. Mas a mudança climática certamente tem feito que de vez em quando tenha esse tipo de acidente, às vezes catástrofes, né? Espero que o ciclone não tenha deixado tanto estrago assim. Pelo menos não conseguiu estragar a nossa live. Não, a live foi heroicamente aqui, eu te digo, estou no escuro, mas tá bem, espero que tenha ficado razoável aí para as pessoas. E eu quero ficar gravado e depois o pessoal vai ter acesso. Certamente, além das pessoas que estão assistindo ao vivo, isso fica online e o pessoal da Nefro Academy deixa disponível para quem quiser acessar depois. Legal, Edu. Eu queria te parabenizar, eu acho que tu tem uma veia muito legal para isso, hein? Tu conduz muito bem. Tem momentos que eu me peguei indo para lados que não tinha mais assim relevância e tu puxava com muito jeito, né? Eu acho que eu curti bastante, muito legal conversar. O tempo é curto, infelizmente, mas um exercício muito legal. Parabéns para ti, parabéns para o Zé, parabéns para todo o grupo pela iniciativa. E estou sempre à disposição. Vamos seguir. Obrigado pelo convite, estou muito honrado. E vamos embora. Eu que agradeço e acabei de começar dizendo, esqueci. Essa camisa é tua homenagem, né? Camisa londrina, não é Oxford, mas quem pensa em metrô pensa na Inglaterra. E Davi, parabéns pela tua vida, pela tua carreira. É sempre bom receber os amigos aqui. Muito obrigado, uma honra forte abraço, minha. Amigo. Forte abraço, obrigado por tudo e forte abraço para ti. Obrigadão, pessoal. E aí, gostou do nosso episódio? Se sim, curta, compartilha, deixa seu comentário, se inscreve no canal e não deixe de ativar as notificações no sininho para receber quando saírem novos episódios. Valeu, até a próxima!